Amém. Saúde, amados irmãos, com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu quero aqui expor aqui com os irmãos o capítulo 3 de Romanos. A irmã leu aqui a partir do verso 21, eu queria expor a partir do verso 19. São versículos preciosos. E o que ela leu ali para nós foi... Praticamente todos os teólogos dizem que são os versículos, no quesito assim, que fala do que Cristo fez por nós, são os versículos mais importantes da Bíblia. No que 3 a partir do 19. Do verso 1 até o verso 26, 27 que ela leu, no quesito do que Cristo fez por nós, assim, está bem explícito para nós aqui, são os versículos mais importantes nesse caso. Queria dizer para os irmãos, a Bíblia ela tem um dilema. Que dilema é esse? O dilema é como um Deus que é santo e justo, e ele não tem o pecador como um inocente, pode aceitá-los como um pecador que é digno de culpa, que é digno do inferno, pode ter comunhão, como Deus pode aceitá-lo na sua presença e viver com ele por toda a eternidade? Eu creio que vocês têm a resposta. A resposta foi falada aqui muitas vezes. Cristo. Cristo é o que nos liga, Cristo é o que nos reconcilia com Deus, né? Somente através dele, por isso que ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas aí tem esse dilema nas Escrituras. Como um Deus que é santo e justo, ele justifica pecadores, sem deixar de ser justo. Porque lá em Provérbios, ele diz lá que Deus não tem o perverso por inocente. Aquele que justifica o perverso é uma abominação para o Senhor. Então, como Deus pode justificar um perverso, um ímpio, um pecador, sem deixar de ser justo? Coisa que ele mesmo diz na própria palavra dele, que aquele que justifica o ímpio, aquele que cometeu algo, um crime, ele é uma abominação para Deus. Então, como nós somos justificados perante Deus? Como ele nos justifica sem deixar de ser justo? Porque se ele nos justificar somente por amor, é um amor injusto. É varrer os nossos pecados para debaixo do tapete. E a justiça dele, o atributo justiça, ela demanda, ela obriga que ele puna o transgressor, que ele mande todos nós para o inferno. Se Deus pegasse o planeta Terra todo hoje e jogasse no inferno, ele não deixaria de ser justo, porque é justo. Nós merecemos isso. Nós merecemos a justiça de Deus. Porém, Deus ele se apiedou. Deus ele teve misericórdia. Deus ele teve compaixão da sua criação. Ele não deixou a sua criação nesse estado deplorável de pecado. Se nós vemos aqui em Romanos 3, Paulo, antes dele expressar esses versículos aqui, ele falou da perdição da humanidade. No capítulo 1, ele falou da perdição daqueles que não são judeus. Aqueles que não são judeus estão perdidos, eles carecem da graça de Deus, carecem de Jesus. Judeus também, aqueles que ganharam a lei, ganharam a lei de Deus, as promessas, tudo, o povo eleito de Deus, eles também carecem de Jesus. Não bastou só viver pela lei, que muitos deles pensavam que se eles vivessem pela lei, eles seriam justificados diante de Deus. Mas Paulo fala, tanto não judeus como judeus, eles carecem da glória de Deus. Todos eles pecaram e eles carecem da glória de Deus. Então, como uma pessoa pode se justificar diante de Deus? Como ela pode chegar diante de Deus e Deus não atribuir a ela culpa? Esse é o dilema da Escritura. Esse é o grande dilema das nossas vidas. E, na verdade, é a maior pergunta das nossas vidas. A nossa pergunta é o que sucederá no nosso futuro, não? A nossa pergunta é como eu posso comparecer diante de Deus justificado, justo, sem pecado. Essa é a maior resposta que você deve buscar e você deve se agarrar nela e viver por ela, porque através dela te trará e você viverá a vida eterna com Deus. Então, Paulo aqui ele expõe, a partir do verso 19, se os irmãos puderem ler comigo,
eu vou ler, não na versão da irmã, né? Mas nessa versão antiga. Diz assim, ó, olha, ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Nós vimos aqui, a lei de Deus, ela é boa, ela é santa e justa. Só que a lei de Deus, ela trabalha com material muito ruim. Esse material ruim somos nós, pecadores. Nosso pai Adão, ele não nos deu por herança somente a condenação, mas ele nos deu uma natureza. Essa natureza, ela se tornou oposta à vontade de Deus. A gente chama isso de natureza pecaminosa. Por isso que o ser humano é tão ruim. As coisas que vocês falaram aqui são verdadeiras, né? A corrupção, como você disse lá, do coração do homem, aquilo que o homem expressa na sua vida é aquilo que está no seu coração. Porque o coração do homem, ele é corrupto, ele é enganoso, ele deseja o mal, ele está apaixonado pelas trevas. A luz veio para o mundo, mas eles não quiseram a luz. Por quê? Porque o seu coração estava pegado nos seus pecados, na sua maldade. Estavam loucamente apaixonados pelas trevas. E assim é o homem sem Deus. Assim, todos nós aqui, eu creio, que ninguém aqui, eu creio que nasceu num berço evangélico, não sei se o irmão nasceu num berço evangélico, mas todos aqui vivemos uma vida de pecado, vivemos na podridão do pecado. Nós não se sentimos maus. A cada dia nós entregávamos nosso corpo para o deleite do pecado. Um prazer ilícito, contra a vontade de Deus. Isso por quê? Porque o nosso coração, ele é corrupto. Isso que Adão nos legou. Por isso que a lei de Deus, ela é santa, justa e boa. Ela poderia nos conduzir à vida eterna. Porém, ela trabalha com esse material muito ruim, que é um material que ele é inclinado ao mal, por própria natureza. Por isso que eu falo para qualquer um de vocês aqui, ó, a partir de hoje, vivam os 10 mandamentos. Vocês não vão conseguir. Vocês não vão conseguir. Se eu falar para vocês, o primeiro mandamento, ame a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Vocês não vão conseguir. Nenhum de nós consegue cumprir plenamente esse mandamento. Porque eu poderia dizer assim, a todo momento que você desvia os seus olhos de Deus e cuida dos seus próprios interesses, você já quebrou esse mandamento. Então, a todo tempo, a todo momento, nós quebramos todas as regras de Deus. Isaías fala que nossa justiça, as nossas obras, tudo aquilo, até que nem a irmã colocou ali, o amor, todas elas não são trapos de imundícia, não serve. Não serve para Deus, mesmo com a melhor intenção. Por quê? Porque elas estão manchadas por algo ruim. Imagina um bolo de chocolate, maravilhoso, não é? Eu creio que talvez todo mundo gosta aqui. Mas imagine você entregar esse bolo para alguém com a sua mão sujas de fezes. Para alguém. Será um asco, um repúdio, não é? Porque aquilo está contaminado por aquilo. É a mesma coisa Nós, em estado sem Deus, a gente está no estado de putrefação. Somos mortos, estamos apodrecendo. Por isso que há tanta maldade no mundo. O homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus, quando ele pecou, se tornou o oposto. Onde tudo tinha ali bondade, amor e justiça, se tornou o oposto. E a própria Bíblia fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E é o que nós estamos vendo constantemente, diariamente. Isso é uma coisa terrível. E Deus, para ele mostrar que a gente é mais pecaminoso ainda, a nossa podridão, ele deu os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos não foi feito para te dar vida. Ele foi dado para mostrar o que você deve fazer. Mas quando você olha para a lei de Deus, quando você olha para os 10 mandamentos, você fala, eu não cumpro. Você acha que é o caminho de vida, mas ele te leva à morte. Por quê? Porque qualquer um de nós, se nós quebramos um só mandamento, nós somos dignos de condenação. Então, a lei de Deus, ela serve para mostrar o nosso pecado. Para mostrar a nossa podridão. Eu já dei esse exemplo algumas vezes, não sei se vocês ouviram. Imagine você vai no médico, você está com um problema no pulmão. Aí o médico tira uma chapa do seu pulmão, uma radiografia. E tá lá, mostra o foco, pneumonia. Beleza, você vai para casa, pega aquela radiografia, coloca numa panela de chá, esquenta ela com água lá e toma. Não vai resolver seu problema. É a mesma coisa a lei de Deus.
A lei de Deus não foi dada para resolver o nosso problema, mas foi dada para mostrar a nossa enfermidade, a nossa doença. A lei de Deus mostra isso para nós. Por isso que ele fala aqui, ó, ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então a lei de Deus, ela mostra a nossa incapacidade. Quando a gente olha para a lei e eu não cumpro, eu sou digno de morte. Tiago fala que aquele que quebra um só mandamento, quebrou todos, digno de condenação. Aí a gente entra em desespero, porque se eu não consigo, se tudo que eu faço não consigo justiça, atribuir méritos para mim ser salvo. Eu lembro do Arley falando uma vez, né? Como é que você acha que era salvação? Você fala assim, cada obra que eu faço era um tijolinho, não era? Então, que eu vou assentando ali. Eu lembro quando depois que eu te mostrei Efésios 2:9, você falou, lá se foi, os tijolinhos. E de fato Por quê? Não é pela nossa capacidade, não é pelos nossos feitos que a gente vai adquirir a salvação, mas é por um outro feito, que é o que a irmã leu, a partir do verso 21. Ele diz aqui, ó, mas agora, interessante que essa é uma das palavras mais bonitas da Bíblia. Paulo, ele falou da perdição do capítulo 1 até o capítulo 3, mas aqui tem Deus, ele não deixou a criação dele na perdição. Ele fala, mas agora, sem lei. Por que sem lei? Porque eu não consigo cumprir, nenhum de nós consegue. Então, Deus não deu nenhum requerimento, nenhuma ordem. Ele falou, sem lei se manifestou a justiça de Deus. A justiça de Deus aqui não é a justiça, o atributo dele, justiça, que ele é santo, reto e justo, não. A justiça que ele atribui, que ele nos dá, que ele imputa. Sabe o que é imputar? Amputar, acho que vocês sabem, é amputar um membro. Você tira ele. Imputar é você enxertar. Deus, ele imputa a justiça sobre nós. E como ele faz isso? Ele fala aqui, ó, sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, ou seja, pelo Antigo Testamento. Ele fala, justiça de Deus mediante o quê? Mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, todos nós carecemos, mas ele nos dá uma graça aqui, ó, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Interessante aqui, ó, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Redenção é uma palavra que a gente não usa hoje. Acho que usa só uma redenção só se você for redimir uma coisa no banco, não é? Deixou alguém morreu, deixou algo lá e você vai redimir aquilo. Não é? A gente praticamente só usa para isso. Redenção aqui é um resgate. Todos nós estávamos naquele platô como escravos. Escravos da morte, escravos do diabo. Deus foi lá e nos resgatou disso, desta obra, dessa condenação. Ele nos resgata. E ele dá aqui, ó, ele fala, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Essa é outra palavra que a gente não ouve todos os dias. Propiciação. O que é propiciar? No tempo antigo, propiciar era aplacar a ira de um Deus. Deus, ele estava irado comigo, eu fiz algo mal. Então eu tenho que levar algo até ele para que ele se apazigue. E a mesma coisa aqui. Como ocorria no Velho Testamento. Vocês lembram do Velho Testamento que o israelita pecava e ele era digno de morte. Para ele não morrer, ele trazia um animal, um cordeiro, para ser sacrificado. Aquele cordeiro estava morrendo no lugar dele. O que acontecia? O sacerdote degolava aquele cordeiro, tirava o sangue, colocava numa bacia, ia até a tampa da arca, a arca da aliança. E ele despejava aquele sangue na tampa da arca. Aquela tampa, ela se chama propiciatório. Dentro da arca tinha as 2 tábuas, né, de pedra, ou bordão de Arão ali, né? Aquele sangue, ele vedava aquela tampa, sendo que a lei de Deus não poderia condenar aquele que transgrediu a lei. Então Deus, ele se aplacava. Por quê?
porque alguém pecou, então precisa ser satisfeita a justiça. Então alguém tem que morrer. Não há expiação, não há pagamento de pecado sem derramamento de sangue. A Bíblia fala. Então aquele sangue era despejado naquela tampa e Deus ele se aplacava. Deus ele se tornava... ele estava irado e ele se apaziguava. Ele se tornava propício àquele que ofertou aquele cordeiro. Não tinha mais inimizade, vamos dizer assim. A mesma coisa que Deus ele propôs no sangue de Jesus. Ou seja, Deus ele traz o cordeiro. Deus mesmo ele traz o cordeiro e Deus mesmo ele oferece para pagar a culpa de alguém. É isso que ele fez, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. E como a gente recebe isso? Mediante a fé, para se manifestar a justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. O que é isso? Deus, na sua tolerância, ter deixado os impunes anteriormente os pecados cometidos? Desde o Éden, um homem pecou. E a sua geração ela vem pecando, e pecando, e pecando. E Deus não faz justiça, não pune. Deus, na sua tolerância, na sua paciência. O Satanás ele poderia até falar assim, olha lá seu servo Abraão, pecou. Olha lá Davi, adulterou. Ele fez isso, eles fizeram isso constantemente. Por que o Senhor não faz justiça? Talvez Deus está ali, ouvindo. A voz do diabo estava lá, que nem Jó. Mesma coisa Jó, que foi citado aqui hoje também. Ele só te adora porque o Senhor dá tudo para ele. O diabo tentando a Deus, falando, por que você não faz justiça, né? E Deus ali, Deus na sua tolerância, ele foi paciente com os pecados anteriormente cometidos, até com os nossos. Antes de nós se achegarmos a Cristo, pecamos e pecamos cada dia mais, quebrando a lei de Deus. E Deus, na sua tolerância, na sua paciência, nos foi conduzindo até chegarmos aonde? À cruz. A cruz é onde eu e você se encontramos com Deus. É onde eu e você somos reconciliados com Deus. No Antigo Testamento, Deus vinha a seu povo de cima do propiciatório, do cima da tampa da arca. Porque é ali que a justiça era feita, a sua ira era aplacada. Para nós hoje é mediante a cruz. A cruz é onde Deus se apazigua, é onde Deus tem a sua ira satisfeita no sangue de Jesus. É interessante pensar que era eu e você que era para estar lá naquela cruz. Era eu e você que era para tomar o cálice da ira de Deus. Você sabe por que Jesus temeu tomar o cálice? Não foi os pregos romanos, não foi ser despido e ser chicoteado, não foi isso. Não foi levar a cruz. Jesus, ele suou o sangue ali porque ele sabia que ele ia tomar o cálice da ira de Deus. Isaías 51:10 fala que Deus agradou moer Jesus até fazê-lo enfermar por causa dos pecados. Por quê? Porque ele estava carregando naquela cruz, naquele madeiro, o meu e o seu pecado. O meu pecado causou a morte de Jesus. Os seus pecados causaram a morte de Jesus. Você consegue entender que ele levou a sua culpa, toda a sua culpa. Ele pegou toda a sua culpa, ele encravou naquele madeiro, como diz lá em Colossenses. Ele despojou todos os principados e potestades. Eu gosto muito desse versículo, eu acho, ele me marca muito. Ele fala assim, e vós outros que estáveis mortos nas vossas transgressões e na incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, ou seja, com Cristo, perdoando todos, olha só, todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, ao qual nos era prejudicial, ou seja, a lei é santa, boa, mas ela nos prejudica, porque eu não cumpro. Ele fala aqui que ele removeu inteiramente, encravando na cruz toda a sua culpa. Todos os seus delitos foram lançados sobre Cristo. E Cristo morre. Agora você entende porque Cristo ele morre no nosso lugar? Cristo ele leva consigo os nossos pecados. Foi imputado sobre ele cada pecado nosso, desde quando nós nascemos até nossa morte.
Ele pagou os pecados de ontem, ele pagou os pecados de hoje, e ele pagou os pecados que vocês vão cometer futuramente. Então, você pode falar assim, já que ele já pagou, eu posso viver no pecado. Não. Um verdadeiro cristão, ele não tem prazer de viver no pecado. 1 João fala lá que aquele que vive pecando sequer viu e conheceu o Senhor. Mas isso é uma demonstração de graça, de amor, que minha irmã estava falando aqui. O amor de Deus. O amor, ele tem várias características que ele se doa. Ele não se ufana, ele não se soberbece, ele não... E por aí vai. O amor que Deus tem por nós. E esse amor foi tão precioso que ele concedeu o próprio Filho dele para morrer por nós. Por isso que é tão maravilhoso aquele versículo em João 3,16. Que Deus, ele amou o mundo, a sua criação, que ele deu o seu Filho unigênico, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lance então sua fé no Senhor Jesus. Se lance sua vida no Senhor Jesus. E que ele possa transformar cada um de nós e nós possamos retornar ao que a gente era, para o que a gente foi feito. A gente foi feito para quê? Para viver na presença de Deus e glorificar para sempre. No Catecismo de Westminster, a primeira questão, ela fala assim: qual é o fim principal do homem? Ele fala assim, qual é o fim principal do homem? É viver para Deus, conhecer a Deus e se regozijar nele. A palavra lá é gozo, né? Gozá-lo para sempre, né? Se felicitar nele, se deleitar nele, né? Essa é a função de todos nós. A gente conhecer a Ele, e a vida eterna vai ser essa. A vida eterna é essa, que conheçam a Ti como o único Deus. Você vai passar toda a eternidade conhecendo mais o seu Criador. Então, não espere a eternidade para isso. Comece aqui agora, buscando e conhecendo mais a Ele. Porque quanto mais nós conhecemos, mais nós honramos, mais nós se afastamos das coisas que Ele de fato odeia, aborrece. E maravilhoso, a gente cresce, é o que eu sempre falo, a gente cresce a estatura de Cristo. Cada dia, semana, mês, ano, nós crescemos a imagem de Jesus. Nós não vamos ser perfeitos nessa terra, a gente vai ter muita queda ainda, a gente vai ter muito escorregão, a gente vai pecar bastante, a gente vai desagradar pessoas. Mas sempre e sempre crescer na imagem de Jesus. Você quer olhar para um cristão, se você não vê Cristo nele, tem algo errado com ele. Tem algo muito errado com ele, porque depois que ele chegou aos pés da cruz, algo mudou. E drasticamente. Acho que se você atravessar a rua e um caminhão te pegar, você não sai do mesmo jeito, não é verdade? A mesma coisa é quando a graça nos alcança. Quando Deus nos alcança, Ele nos transforma. E Ele se transforma de tal jeito que a Bíblia fala que a gente se torna uma nova criatura. As coisas velhas passam e tudo se faz novo. Então creia nessa mensagem que Cristo, ele morreu por você. Ele levou de você todos os seus pecados. Se deleite nisso. Dos estudos que eu gosto mais de fazer é sobre a teologia da cruz. Sobre os efeitos da cruz de Cristo na nossa vida. E toda vez que eu estudo sobre a cruz, eu choro, eu me quebranto, porque ali não há nenhuma outra coisa mais profunda do que a cruz. Tanto que Lutero, ele falou assim, aquele que quer se dizer teólogo e não começa pela cruz, ou não é um teólogo da cruz, ele não pode ser descrito como teólogo. Ele não conhece nada. Porque só através da cruz é que nós temos um relacionamento com Deus. Tanto a Bíblia fala que Deus, ele estava reconciliando consigo o mundo por Cristo. Amém? Então, creia nessa mensagem e como eu falo, né, se aproxime cada vez mais da cruz. Amém? Deixa essa palavra na meditação de vocês.